Boa noite. É uma alegria, é uma satisfação estarmos aqui de novo, né? Hoje o nosso amigo Tiago, seja bem-vindo, Tiago, boa noite. E nosso amigo Marcos Leão, né, nosso companheiro de outras visitas, né? Estamos muito honrados de recebê-lo, Marcos. Ele vai fazer a palestra hoje e antes disso ele vai nos honrar aqui com a sua presença nesse debate. Seja muito bem-vindo e a primeira pergunta já é sua, fica à vontade. Saiu. Boa noite, gente. Tudo bem? Tá frio aí? Bom, é uma alegria de novo, né? Estar aqui com vocês, para a gente conversar, bater um papo entre meus amigos, companheiros. E aqui tem umas perguntas muito interessantes. Aí eu vou pegar uma aqui que eu acho incrível. Minha avó faleceu há pouco tempo. Gostaria de saber em que momento ela está. Ela já consegue ver e acompanhar a nossa família? Teria como conversar com ela? E com minha outra avó, que faleceu há 17 anos. Bom, essas perguntas elas são muito interessantes, mesmo porque tem uma diversidade de respostas, né? Mas vamos fazer um paralelo assim. Imagine que nós vamos fazer uma viagem de final de ano. E a gente, então, pega o avião, o carro e chegamos lá ao nosso destino. Nós teremos prioridades, não teremos? Nós vamos ter que desarrumar a mala, nós vamos ter que primeiro fazer check-in, desarrumar a mala, nós vamos ter que ajustar as coisas, distribuir as questões, principalmente se a gente for viajar com outras pessoas. Ou seja, nós teremos inúmeras providências para tomar antes de entrarmos em contato com quem quer que seja membros de nossa família que permaneceram na nossa cidade. Basicamente, as coisas também são assim, né? Quando a gente dá um até logo. Nós temos inúmeras prioridades, muitas delas a gente desconhece quando a gente chega na realidade espiritual. Kardec teve um amigo, que eu não me lembro mais, não estou recordando o nome dele nesse momento, em que eles combinaram que assim que ele desencarnasse, Kardec podia evocá-lo. E o corpo dele descendo no túmulo, e Kardec evocou. E ele se manifestou através da psicografia e escreveu um texto para Allan Kardec. Não é? Assim como existem outros que passam por momentos um pouco mais longos, um pouco maiores. E tem que guardar relação também com o interesse do indivíduo que faz essa viagem. Se ele está interessado, se é a prioridade dele, se é isso que realmente ele deseja. O fato é que essa inter-relação ela existe pelos liames do amor, né? Da convivência, do entendimento. Mas daí a gente afirmar que pode ou não pode, já entramos no terreno do outro. Se ele quer, se ele deseja, se é a prioridade dele. Agora, os vínculos, né, amorosos, afetivos, esses perduram. E a mesma saudade que a gente sente onde estamos nesse momento, certamente os nossos entes queridos também sentirão. Mas daí responder que sim ou não, já entramos num terreno que nós não dominamos de maneira alguma, porque entramos no livre-arbítrio do outro, na necessidade do outro, na condição do outro, e outros recursos que a gente não pode redimensionar. Mas, certamente, todos os nossos entes queridos se relacionam conosco pela estrada do amor. E quando tem essas condições, sim, se apresenta através do sono, do sonho, das intervenções intuitivas, de uma carta psicografada, ou coisas desse tipo. Certo? Falei direitinho? Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela resposta. Boa noite. Um médium de Candomblé me falou um dia que seria a última vez que viria à Terra. Isso pode ser verdade? Assim, porque eu tenho lembrança do passado, às vezes até acredito. Esta última vez da encarnação que ele falou, será verdade? Olha, primeiro que não existe médium de Candomblé. Existe médium. O médium pode estar dentro do Candomblé, dentro do Espiritismo, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica ou até ateu.
Lembrando que médium é um instrumento de comunicação que faz aí o intermédio entre o plano físico e o plano espiritual. Então não existe médium de candomblé, existe médium. Agora ele sugeriu que talvez fosse a sua última encarnação. Bom, sem querer subestimá-lo ou subestimá-la, eu não sei quem fez a pergunta, mas eu duvido, porque nós estamos muito distantes das nossas últimas reencarnações na Terra. Nós estamos ainda num processo intermediário de evolução. E tem uma outra coisa que a gente deve considerar, como disse João, não acreditais em todos os espíritos, que nem todos os espíritos são de Deus. É lógico que todos os espíritos são de Deus. O que ele quis dizer é que nem todos os espíritos devemos levar a sério. Podem ser espíritos embusteiros, brincalhões, zombeteiros, qualquer tipo de espírito. Então tenhamos que ter muito cuidado com essas informações que vêm do mundo espiritual. Tá? Então, há uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se existe um número limitado de reencarnações. Eles dizem que não. Cada um tem um roteiro, cada um tem uma trajetória. Mas eu digo, sem medo de errar, que nós, na condição mediana que estamos agora, estamos muito distante de encerrarmos aqui o nosso processo de evolução. Estamos mais perto da ameba do que do Cristo. Então, é o que eu poderia dizer para você. Pessoal, boa noite. Bom estar aqui. Vou iniciar respondendo uma pergunta que chegou para a gente pela internet, tá? A ouvinte Maria Oliveira, de Portugal, e ela mandou para a gente essa pergunta. Sendo que ninguém nasce com a tarefa de assassinar ninguém, como entender a visão dos espíritas de que se alguém foi assassinado é porque estava no seu plano de vida morrer dessa forma? Será assim? Não questiono o assassino, pois entendo que a sua ação é fruto de uma escolha errada, mau uso do seu livre-arbítrio. A dúvida tem a ver com a ideia de que foi assassinado porque assim tinha de ser. Como, se para isso é necessário o assassino? Será que podem falar um pouco sobre isso no vosso estudo? Agradeço. Nós te agradecemos pela pergunta. Essa pergunta ela é ótima, porque ela surge aqui, ela é uma pergunta recorrente, está sempre surgindo, que é essa questão, morreu assassinado, tinha que ser assim? Porque se realmente tinha que ser assim, você já está afirmando que necessariamente você tem que ter alguém para assassinar aquela pessoa que morreu assassinado. Se tem que ter um assassino, ou seja, que por sua vez vai ter que morrer assassinado, então, ou seja, não acaba nunca. É uma coisa, é um ciclo que nunca termina. Então é óbvio que a visão espírita, ela não é dessa forma. Nós entendemos, quando a gente lê e procura saber sobre lei de ação e reação, muitas vezes a gente interpreta dessa forma. Mas não é bem assim que acontece. O espiritismo ele vem reformular essa lei de Talião. Porque pensar dessa forma ainda é de acordo com a lei de Talião, de 1700 anos antes de Cristo, ainda, o Código de Hammurabi, que dizia que o crime tem que ser, tem que haver reciprocidade entre o crime e a pena. Então, se eu mato, eu tenho que sofrer aquilo ali morrendo, alguém me matando. Então seria mais ou menos dessa forma. Daí Jesus, ele veio justamente para quebrar isso. Não, não é assim. Você não tem que sofrer exatamente aquilo que você fez o outro sofrer. Aí quando Jesus fala, por exemplo, uma frase que a gente não sabe de onde é que ele tirou aquilo, muitas vezes a gente chuta, ele chutou um número. Quando ele fala assim, olha, perdoai 70 vezes 7. A gente acha que tirou esse número, 70 vezes 7 é porque é um número quase impossível, A gente vai ter as contas para ver quantas vezes eu tenho que perdoar o outro. Mas Jesus está referindo, e ele está quebrando justamente essa tradição antiga de achar que você tem que pagar o mal com o mal. Por quê? Caim, o 70 vezes 7 vem do seguinte, Caim, quando ele mata Abel, Deus, entre aspas, fala assim, quem matar Caim será castigado 7 vezes. Pronto, a gente já tem o 7. E daquilo ali as gerações passam, Caim tem Enoque tem Irade tem mais não sei quem, que tem Matusalém, até chegar em Lameque. Aí chega Lameque, ele comete um crime e ele chama as esposas dele, que naquela época era permitida a poligamia, ele chama as mulheres dele e fala assim, matei um homem por me ferir e matei um jovem por me pisar. Então terei que sofrer, porque Caim sofrerá 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Então, ou seja, isso era a ideia ainda de que a gente seria castigado.
Na Gênesis, Deus vira para Caim e fala assim, porque a minha maldade é maior do que o meu perdão. Olha só, Deus falando isso para Caim. Por quê? Porque aquilo traduzia a forma de pensarem naquela época. Depois, na hora que Jesus vem e tira os 70 vezes 7, ele está reformulando isso. Então ele fala, perdoai 70 vezes 7. Ou seja, não existe mais castigo para o Caim, não existe mais castigo para o Lameque. Então o que importa é o que você faz aqui agora. Por que lá também, as explicações estão tudo lá. Eles falam assim, olha, Deus colocou um sinal em Caim. E Caim, aquele que matar ele, irá sofrer 7 vezes. De onde é que vem esse sinal? Esse sinal vem da consciência culpada. Se a gente for trazer para os nossos dias, é a consciência culpada do camarada. Se você mata alguém numa existência, na outra, você não precisa de morrer assassinado. Só que o que acontece? Essa marca, que é simbólica, é o camarada que ele pensa que ele tem que passar por aquilo que ele infringiu para o outro. Então, na hora que o espírito olha para você, na visão espiritual, ele consegue perceber no seu campo mental que você acha que tem que sofrer aquilo que você fez o outro sofrer. Aí, se você está num banco, por exemplo, e o camarada chega lá para assaltar e coloca todo mundo de refém, por exemplo, esse que, entre aspas, é o que tem a marca, porque ele acha que ele precisa de passar por aquilo que ele infringiu o outro, porque ele matou numa existência passada, esse vai ser aquele que vai ficar mais afobado ali no momento. A pessoa que fica mais com medo numa situação dessa é onde então o assaltante vai olhar para ela, se ele tiver que matar alguém, vai matar aquela pessoa. Porque ela se denuncia, compreende? Se a pessoa não pensasse dessa forma, se a pessoa já tivesse reformulado a sua ideia e achasse que ela não precisa mais de sofrer aquilo que ela infringe um outro, acabou. Você não precisa de morrer assassinado porque você assinou alguém. Então, quando Jesus fala perdoai 70 vezes 7, ele não está falando de perdão para o outro. Ele está falando de auto-perdão. Quando você se auto-perdoa 70 vezes 7, você já acha que não tem mais que sofrer a punição daquilo que você fez para o outro. Pronto, e a gente mata a questão. Daí você passa a agir de acordo, né, com aquilo que a doutrina vem trazer para a gente aqui agora, de amor, de perdoar, acabou. Né? Então, penso que tenha respondido, eu vou pegar o gancho só para responder uma outra aqui, que vai falar a mesma coisa. A realizar boas obras, é possível prevenir sofrimentos futuros? Ou seja, eu, procurando a minha evolução voluntária, é possível expiar os erros passados? Sim, a única forma de você expiar de fato os seus erros passados é fazendo o bem agora. E quanto mais você faz, mais esses seus erros eles vão sendo reduzidos. Né? A título de exemplo, o irmão do Chico Xavier, já falamos isso aqui inúmeras vezes, o irmão do Chico Xavier, na sua, entre aspas, ficha kármica, ele teria que ficar 7 anos numa instituição psiquiátrica. Só que de tanto bem que ele fez e de ajuda que ele, né, teve ali junto com o Chico, na hora que ele teve um AVC, eles fizeram um desligamento do corpo dele por causa desse bem que ele tinha feito. Ou seja, ele não precisou de pagar os 7 anos, entre aspas, né, de pagar os 7 anos numa instituição psiquiátrica por causa do bem que ele fez. Então, sim, o bem que você faz, ele diminui um pouco dessa carga de trabalho que até mesmo você que se coloca antes de você reencarnar. São duas, e eu vou fazer um combo aqui, porque elas tratam de questão de reencarnação e perispírito. Primeiro ele pergunta se o corpo, pelo fenômeno da morte, desencarnação, o corpo físico se decompõe, né? Na verdade, o corpo físico ele se transforma, ele se transmuta, ele se desassocia e associa-se a novas formas de manifestação de vida na dimensão física, né? E ele pergunta o que acontece com o perispírito. O perispírito acompanha o espírito. E é uma coisa bem legal para a gente dizer, toda vez que a gente fala, se eu estou vendo um espírito, não, nós não estamos vendo um espírito. Nós estamos vendo a aparência perispiritual do espírito. Porque o espírito, sem esse envoltório perispiritual, essa roupa, essa casca, nós não temos como defini-lo e nem experimentar a possibilidade de vê-lo. Então, quando a gente diz que vê um espírito desencarnado, nós estamos vendo a sua apresentação perispiritual. E quando ele vai renascer,
o corpo físico já se decompôs, já se transformou. Esse espírito vai buscar as propriedades do ambiente onde ele vai nascer, planeta Terra, e associar-se aos fluidos que ele é capaz de aglutinar em função das suas aquisições ou das suas situações mal resolvidas, porque todas elas ficam impressas em nós, né? E a partir daí, então, ele entra em contato com a matéria e traz para si toda a conformação física necessária para aquele novo momento reencarnatório. E ele pergunta aqui, e todo mundo tem a noção da sua missão, do seu propósito? Não. A grande maioria de nós reencarna no mecanismo automático, né? Alguns têm, sim, no instante em que estão diante da sua própria consciência e reelaboram seu projeto de vida, podem, inclusive, definir os caminhos nos quais ele vai se movimentar na dimensão física. Mas a grande maioria de nós é no automatismo mesmo. Ah, mas o André Luiz diz nos seus livros isso. André Luiz diz, porque foi a situação que ele conviveu. Não quer dizer que todas as reencarnações se processam daquele jeito, como se processou a possível, né, do Segismundo, ou aquelas outras que são narradas em demais livros. É uma circunstância, é uma situação. Mas nem todos nós passamos por aquele processo, não. Tem uns que nem sabem que desencarnaram, tão automático que as coisas são. Mas, à medida que a gente vai tomando essa ciência, né, de nós mesmos, e nesse nosso processo de transmutação física e espiritual, essas questões, então, vão sendo mais bem elaboradas. E o que fazer vem intuitivamente, né, a partir do patrimônio que a gente adquire através das experiências que a gente vive. E, respeitando esse processo intuitivo, a gente vai tendo a possibilidade de errar menos, porque acertar de uma maneira total, desafio qualquer um aqui de vocês dizer que tem essa condição. Não é mesmo? Exatamente isso. Bom, uma pergunta muito simples, objetiva, mas que é muito interessante. Existe destino? Eu diria que existe um predestino, digamos assim. Por quê? Quando nós viemos à Terra, quando o Marcos acabou de dizer, nós não lembramos exatamente, né? Nós temos um dispositivo, um mecanismo chamado esquecimento do passado. É uma proteção psicológica ao espírito quando está encarnado. Porque vejam bem vocês, nós já temos tanta dificuldade de lidarmos com as nossas questões, os nossos traumas, as nossas dificuldades emocionais desta vida. Imagina se você trouxesse e remontasse o passado para o hoje. Dificilmente nós teríamos uma estrutura psicológica e emocional para lidar com isso. Então, nós temos uma proteção psicológica, né, que existe um mecanismo que é exatamente o esquecimento do passado. Quando o espírito, que é adimensional, ele adentra nessa estrutura tridimensional, ele tem uma perda sensorial considerável, e isso é proposital, né, dentro da mecânica da evolução, da mecânica divina, justamente para que nós tenhamos capacidade de enfrentar os nossos desafios aqui na Terra. Quando se fala num pré-destino, quer dizer o seguinte: quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos um arranjamento que nós chamamos de um projeto reencarnatório. Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade ele tem de desenhar esse projeto. Quanto mais endividado, mais ele necessita de uma assessoria no mundo espiritual. Então, os nossos mentores nos assessoram para que nós façamos um projeto da onde se desenha, né, um arranjo familiar de parentesco, né, o local aonde vamos encarnar, né, a cultura aonde vamos viver, o meio onde vamos viver. Trazemos, então, projetos com relação à nossa profissão, vários aspectos. Mas, como o nome diz, projeto, ele tem que ser executado. Você faz um projeto e quem executa, quem é o arquiteto desse projeto, somos nós mesmos. Estando aqui na carne, ou nós vamos seguir esse roteiro, ou nós vamos modificá-lo. Aí já entra o chamado livre-arbítrio. Então, nós temos um determinismo divino associado a um livre-arbítrio. Porque, senão, não teria razão. Nós simplesmente viveríamos diante de um destino. E não teria razão. Né? Então, é assim que funciona. Nós temos um projeto, assim como a gente vai construir uma casa, por exemplo,
nós contratamos um arquiteto, ele desenha um projeto e eu vou executar de acordo com a minha disponibilidade financeira. No meio do projeto eu posso tirar uma parede, colocar uma janela e fazer as modificações que eu achar que tem que ser feitas, e assim são. As nossas vidas são assim. Só que na execução desse projeto, muitas vezes nós melhoramos a nossa casa ou nós pioramos a nossa casa. E trazemos as chamadas ideias inatas, que estão lá no nosso inconsciente. Todas as nossas conquistas do passado estão depositadas no nosso inconsciente, e trazemos também as chamadas predisposições mórbidas, ou seja, as virtudes e as más tendências para serem corrigidas. Então eu diria que existe um pré-destino, não um destino definitivo, porque quem faz o nosso roteiro somos nós mesmos, Somos crianças espirituais matriculadas na escola da evolução, objetivando cada um de nós o diploma da nossa perfeição. Nós somos os arquitetos de nós mesmos. Só um pormenor. Não podemos desconsiderar a assistência do mundo espiritual, porque nós somos tutelados também, não é isso, Marcos? Porque é função dos espíritos nos tutelarem, assim também como é a nossa função tutelar aqueles que estejam temporariamente numa faixa evolutiva menor do que a nossa. Vou pegar carona na resposta do Alexandre, ficou fácil para mim aqui, Alexandre. Próximo ao desencarne, a pessoa, mesmo que inconscientemente, percebe que é chegado o momento. Há uma preparação do espírito encarnado para o desencarne. Depois ele coloca uma observação. Essa pergunta se refere ao desencarne por acidente. Então, por que eu vou pegar carona na explicação do Alexandre? Porque ele já falou da questão do destino. E mais uma vez, é uma pergunta recorrente, das pessoas pensarem assim: aconteceu um acidente de carro, estava marcado para acontecer, fulano morreu por acidente. E aí, como é que isso fica na história desse espírito? Pode ser, alguns acidentes, realmente, o espírito, ele pode já não é que ele tenha pedido para sofrer aquele tipo de acidente, mas ele já vem predisposto a passar por certos tipos de situações que o favorecem, entre aspas, a ter um acidente, ou seja, que é para ver se ele consegue ter um estímulo a mais de uma certa parte desse espírito, de uma parte desse espírito, para ter uma atenção redobrada naquele quesito. Vamos tentar explicar melhor. O sujeito não quer dizer... Por quê? O que acontece? É muito de você ter o espírito ele tem que se atentar por questões aqui agora, de decisões que você faz aqui agora, de escolhas que você toma agora. Então, por exemplo, você anda de carro. São tem vários fatores que influenciam. Imprudência, imperícia, negligência. Então, às vezes, a sua forma de você desencarnar, que você tenha colocado lá na sua pauta reencarnatória, seria morrer de uma doença na velhice, com 90 anos de idade, mas você chega aqui com 40 anos de idade, você é um camarada, desatencioso, você é uma pessoa aventureira, e você gosta de pegar a estrada e de andar mesmo, e não percebe, não vai perceber muito as leis de trânsito, ou seja, a probabilidade de você ter um acidente por causa de imperícia e de imprudência é grande. É grande. Nesse caso, é óbvio que não pode haver um preparo. Não vai ter tempo da espiritualidade preparar o espírito e avisar ele que ele vai desencarnar. Não tem jeito. Então, se o acidente acontece por causa de imperícia, imprudência e negligência de alguém, a espiritualidade é como se ela fosse pega desavisada também. Tem alguns casos, como eu disse, desses espíritos que já escolhem passar por certas situações para serem provados naquela situação, aí sim a espiritualidade já pode manter ele um pouco de sobreaviso. Agora, se é um acidente determinado por esses condicionantes, não tem como ter aviso. Então não tem como ele ser preparado antes que ele teria o acidente. E é óbvio, gente, que tem espíritos que ele não tolera também saber. Imagina você receber um preparo anterior de que você estaria prestes a desencarnar. Um espírito que iria receber um preparo que ele iria desencarnar de acidente de carro. Então, na noite anterior, você sonha
que você iria desencarnar de acidente. Você ia pegar o carro? Óbvio que não. Então, tem questões que não condiz. Então, não tem como a espiritualidade, às vezes, até avisar um sujeito que ele vai desencarnar, porque, imagina, você entra em desespero. Imagina se você soubesse, se todo espírito soubesse quando ele iria desencarnar. Nós aqui não estamos preparados para isso ainda. Há alguns espíritos já amadurecidos, que essa ideia já é uma tranquila dentro deles, que sim, eles já recebem sim esse preparo, mas porque a espiritualidade sabe que eles vão dar conta de digerir essa informação. Para eles é tranquilo, então sim, eles recebem um preparo. Agora, a maior parte de nós não recebe esse preparo porque nós não teríamos cabedal para tolerar um tipo de conhecimento desse tipo. Bom, tá que chega a pergunta. Então, para você. A situação econômica e política do nosso país está sob a influência dos magos negros? Primeiro, nós espíritas temos uma dificuldade muito grande quando a grande maioria, quando a gente cita a questão de magia, de feitiçaria, de magos, porque a gente desconsidera essa realidade, né? Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, que é um livro que a maioria de vocês deve conhecer, ele tem um capítulo inteiro sobre feitiçaria e magos negros. E ele ressalta o quanto que nós, nas nossas casas espíritas, estamos despreparados para lidar com esse tipo de situação, justamente porque a gente desconsidera essa realidade. Na Gênese, Kardec fala que nós estamos mergulhados no mar de fluidos, que esses fluidos obedecem à nossa vontade, eles tomam aromas, eles se tornam irritantes, eles se tornam calmantes, eles se tornam prazerosos, eles se tornam extremamente inquietantes. E eles obedecem à nossa vontade e o nosso desejo. Magia nada mais é do que a movimentação de fluidos. E magia negra é a movimentação desses fluidos com características de infelicitar quem quer que seja. Existem amuletos, existem condensadores energéticos, que você pode imantar com esse fluido, dando a ele características positivas e negativas que podem incidir sobre um ambiente ou sobre pessoas. Isso não é misticismo, isso é ciência e a utilização do nosso poder da mente e da vontade. Na atualidade, nós estamos vivendo momentos dificílimos nesse processo de transição planetária. Nós temos aqui espíritos vivendo na dimensão extrafísica milenares, que estavam aqui muito antes da gente pisar aqui no planeta Terra. E não acompanharam esse processo de evolução, se aquietaram e se apegaram a determinadas características. Isso não os fazem menos inteligentes ou menos acessíveis à nossa mente e ao nosso sentimento, já que os espíritos de ordinário são eles que nos dirigem, guardando a relação de que tipo de direção que a gente queira dar. Então, existe sim uma coletividade de espíritos que não tem nenhum interesse em mim, em você ou quem quer que seja, mas tem interesse em nossas instituições. E não é no nosso centro espírita, não, que isso para ele também não vale de nada. Mas são as nossas instituições políticas, religiosas, financeiras, que sustentam o pilar da nossa sociedade como um todo. E entendendo que o processo de transição está acelerando e que eles não têm poder para deter esse mecanismo, e na iminência de serem convidados a habitar um outro orbe com muito mais dificuldade do que eles vivenciam aqui agora, todas as possibilidades de ação e intervenção desastrosa estão sendo utilizadas. Vide cristãos sendo perseguidos por extremistas, vide homem-bomba, essas questões todas que estão no mundo físico, mas que certamente obedecem a uma direção espiritual.
Então, nós estamos, sim, sobre a égide de um momento delicado. Porém, nós não podemos esquecer que quem está no leme desse barco planetário se chama Jesus Cristo. E ele, com seus tutelados, com seus guardiões, com seus anjos, com seus emissários, na dimensão física e na dimensão espiritual, entreveem um combate celestial e nos convidam a participar desse processo de forma que esse momento seja o menos doloroso para nós. Então, se estamos sob a coordenação da força maior, dos criadores, dos que geram amor, vocês podem ter certeza que também estamos sob a ação de mentes que objetivam o desequilíbrio, o desconforto, o descontrole, para que a gente perca as nossas orientações como um todo, e o que poderia ser um processo natural de transmutação, de mudança, de transformação espiritual e social, se transforme num conflito que nos machuque de maneira desnecessária. Então, esses seres existem, estão agindo sobre nós, e é importante que a gente tome consciência deles, principalmente nós espíritas, que lidamos com essas dimensões que compõem a vida como um todo. Basicamente é isso. Muito bem, muito obrigado, Marcos. Bom, semana retrasada, ou há 3 semanas atrás, não tenho certeza, estávamos aqui eu, o Tiago e o Jomar, e nós tocamos no assunto na ideologia do gênero. Foi isso? Acho que 3 semanas atrás. 2 semanas. Pois bem. E quem quiser acessar o site do Jesus de Nazaré, eu acho que pode colher uma informação mais precisa. Mas aqui nós temos 2 perguntas, elas têm se tornado recorrentes, né? Tem se falado muito nas redes sociais sobre ideologia do gênero, como discorrer sobre o assunto, como o Espiritismo vê a ideologia do gênero, né? Primeiro o seguinte, o Espiritismo não tem um porta-voz, não tem uma palavra oficial, não tem um papa, não tem algo do gênero, né? Tem as obras de Allan Kardec, as obras complementares, que vêm complementar, né, e qualificar, e desenvolver e contextualizar o pensamento de Allan Kardec. Então, cabe a nós espíritas estudá-los, compreendê-los, cada um dentro da sua visão, dentro da sua evolução, entendê-la, interpretá-la e, evidentemente, colocar em prática. Bom, então não existe uma palavra oficial, até porque o tema é muito novo, né, Marcos? Está aí ainda sendo discutido. Ideologia é uma ideia que tenta se fundamentar-se em cima de uma lógica. Então nós temos ideologias político-partidárias, ideologias do gênero e outras ideologias. Até onde eu sei, não existe uma fundamentação científica. Então, é difícil nós discorrermos sobre uma questão que é tão nova. O fato é que a questão sexual tem que ser muito respeitada por todos nós, a opção sexual de terceiros também tem que ser muito respeitada por todos nós, porque não diz respeito a mim o que o outro faz do sexo dele. A responsabilidade é individual, ela é consciencial. Aonde estão gravadas as leis divinas? Na consciência de cada um de nós. Pois bem, mas se nós recorremos às obras básicas, nós vamos ver na questão 200 o Kardec dizer, né, quando ele perguntava se tem sexo os espíritos, eles dizem que para eles existe amor e simpatia. O sexo é uma disposição puramente física e biológica. Então, enquanto nós estamos encarnados, nós viemos com a nossa morfologia, ou masculina ou feminina, a potência masculina ou feminina, e cada um, né, elabora dentro dela, buscando um processo evolutivo. Na 201, ele pergunta se o espírito ele alterna as suas encarnações, ou ele vai só numa linha masculina e feminina, e eles dizem que sim. É preciso desenvolver a potência masculina, é preciso desenvolver a potência feminina para que o espírito adquira a sua sublimação sexual e espiritual. Né? Então, nessa trajetória evolutiva, nós temos essas 2 potências que andam lado a lado. E, coincidência ou não, até acho que não seja, nós estamos estudando esse livro lá no Maria de Nazaré, eu trouxe esse livro, eu vou compartilhar com vocês uma passagem que está aqui no capítulo 15 do livro Ação e Reação, onde o André Luiz vem pontuar exatamente sobre a questão sexual. E eu vou compartilhar com vocês uma fala dele que talvez venha agregar na nossa discussão. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso,
estamos longe de padronizá-los em definições técnicas. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretende estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Eu acho que isso aqui agrega bastante, né? Então, eu acho que nós não podemos pegar uma coisa tão complexa e tão maravilhosa que é o sexo e defini-la dentro de padrões humanos, criando ideologias que até então não se deem fundamentação científica, né? Mas a discussão é muito ampla, como eu já disse, mas cai exatamente naquilo que nós já dissemos, uma questão de responsabilidades individuais. Cada um tem a convicção do que ele deve ou não deve fazer dentro da questão sexual, né? E sempre respeitando a opção do outro. Porque cada um está no momento, cada um está num estágio evolutivo que deva ser respeitado. E nós devemos respeitar o sexo, porque o sexo ele é um mecanismo de evolução do espírito. É através do sexo que nós vamos evoluir, por incrível que pareça. Emmanuel tem uma frase muito significativa nesse tema, que ele diz assim: no começo era a lei da atração. A atração se desenvolveu e tornou-se sensação nos vegetais. A sensação se desenvolveu e transformou-se em instinto nos animais. Os instintos se depuraram e tornaram-se sentimentos nos homens. Os sentimentos se depuram e transformam-se em amor. O amor é o sentimento por excelência. Então, para aprendermos a amar verdadeiramente a plenitude do amor, é necessário que nós a exercitamos na relação sexual, até atingir um estágio tal que nós não precisaremos mais do contato físico para expressá-la. Ela está nas relações de amor, de amizade, de carinho, de afinidade, como coloca a questão 200 do Livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? Não como imagineis. Para eles existe amor e simpatia. Então, quando perguntarem para vocês se os anjos têm sexo, agora nós já sabemos que não, né? Para eles existe amor e simpatia. Até para complementar um pouquinho a bagagem, para que a gente possa tomar uma decisão, depois que a gente respondeu aquela pergunta aqui 2 semanas atrás, o Zé Amaral, né, para quem deve ter visto aí, ele postou na rede social um documentário, porque é bacana esses documentários que eles sintetizam várias pesquisas, para você não ter que ficar lendo muito artigo. Então, o documentário sintetiza um monte de pesquisa. Então, tem um documentário chamado Lavagem Cerebral, e o primeiro episódio é sobre gênero, né? Fica aí a dica para quem quiser, quem gosta do assunto, porque lá ele vem mostrar o seguinte: a visão norueguesa, né, que é um dos países mais igualitários do mundo, mas que ainda há algumas divisões de gênero lá. Então, eles vêm trazer pesquisas de lá e pesquisas norte-americanas para dizer sobre a questão do gênero. Quando é que se define o gênero? Daí, as pesquisas norte-americanas dão uma lavada, né, nas pesquisas norueguesas, porque lá eles ainda estão pesquisando e dizendo que é totalmente 100% comportamental, né, através da educação. Então, aí você educa o masculino para ser menininho e a menina para ser mulher. Então, pronto, é dali que vai se formar o gênero daquela pessoa. Só que aí vem as pesquisas norte-americanas e com evidências, né, mais contundentes, dizendo que não é bem assim, que a questão já está mais na genética. Que às vezes uma criança, 1 ano de vida, nasceu. Às vezes a visão dela ainda está totalmente turva, né? Ela só vai desenvolver essa visão um pouco mais posteriormente, mas eles mostram fotos, às vezes para uma menina, para uma mulherzinha, nasceu, RN, né, recém-nascida. Mostra uma foto para ela de uma mulher, por exemplo, de um ser humano, e mostra uma foto de um robô, por exemplo. A menina, ela fica olhando mais para a foto onde tem um ser humano. Já o menino, ele fica olhando mais para a foto de onde tem um robô ou um instrumento, né, algo que é mecânico, porque os homens têm mais essa tendência. 1 ano de vida. Então, ou seja, está querendo demonstrar que não é a educação que ela recebeu na infância que vai formar o gênero dela. Só que aí a gente sabe, por exemplo, que tem homens que já nascem
com essa característica um pouco mais afeminada e que vão olhar mais para a mulher, são mais vai mais para as áreas das humanas, né? Provavelmente esse vai depois ter a preferência sexual, a opção sexual, né? O nome você pode dar, isso tem vários nomes, opção sexual, mas o que eles usam mais agora é preferência sexual, homossexual, né? Nesse caso. Então eles estão querendo dizer que não é tanto o fator educacional. Então essa questão de ideologia do gênero vem dizer justamente isso. E aí, a gente vai colocar na escola, então, vai ensinar certos tipos de coisa, a gente vai desvirtuar a sociedade. Mas eles estão dizendo que não, isso já é uma composição orgânica. Nós espíritas, a gente nada de braçada nessas duas pesquisas. Por quê? Porque a gente sabe que é o espírito que imprime no corpo a constituição genética que ele vai ter. Tem um fator hereditário, mas também tem um fator que o espírito é que ele constitui a parte genética dele. Então, né, ele constitui a parte genética, ele vai desenvolver aquilo que a genética possibilita ele desenvolver. Beleza? Estou complementando, Tiago, você me autoriza, né? E ainda também nesse capítulo, que trata exatamente, o livro chama-se Ação e Reação, do André Luiz, esse capítulo trata das questões sexuais. Basicamente das questões sexuais, da responsabilidade sexual. O que nós fazemos com o nosso sexo e como nós o praticamos. E que muitas das vezes tudo tem uma ação e uma reação, evidentemente. Né? E comportamentos que são desalinhados com a proposta natural, muitas vezes causam reações e desajustes. André Luiz aborda aqui pessoas que caminham para o campo da promiscuidade sexual, e essa promiscuidade sexual, ela naturalmente traz uma reação correspondente. Ele trata das questões, por exemplo, do hermafroditismo, ele trata, por exemplo, da impotência sexual, da frigidez feminina, de uma série de coisas que são consequências do mau uso do sexo em determinado momento de nossas existências. Né? E que o Tiago fala também, complementando, que muitas vezes o espírito ele faz uma inversão, que nós chamaríamos de inversão de potência ou de polaridade. Ele vem numa sequência masculina com o seu psiquismo masculino, inclusive esse capítulo trata disso também, muito evidenciado, muito forte. E por uma necessidade ou expiatória ou evolutiva, ele precisa reencarnar num corpo feminino. Aí ele traz um psiquismo masculino numa estrutura somática feminina. Ou vice-versa. Um psiquismo feminino numa estrutura somática masculina. E ele se sente meio como um peixe fora d'água. Totalmente fora d'água. Imagine uma mulher encarnada num corpo de homem. Então, muitas vezes, quando uma mulher encarnada num corpo de homem procura um outro homem, aquilo que nós achamos que é homossexualismo, na verdade, é uma busca do diferente, do outro lado. Então, por isso nós temos que ter essa visão muito humana, muito respeitosa com relação à questão da homossexualidade. São momentos, são processos evolutivos. E que muitas vezes ou nós já passamos ou iremos passar. E isso não diminui ninguém absolutamente. Então, né, Tiago, aí trazendo isso talvez para a ideologia do gênero, aí a gente começa a entender que em alguns aspectos faz sentido sim. Porque ali tem uma criatura que está num corpo masculino, numa morfologia masculina, mas com um psiquismo feminino. Aí o que você vai fazer? Você vai reprimi-lo? Aí você vai piorar muito mais a situação daquela criatura, concordam? Imagina o sofrimento de uma criatura nesse sentido, além de lidar com a questão pessoal, consciencial, ainda tem a questão social envolvida. É difícil. Por isso que nós temos que ter um olhar crítico, respeitoso e humano para essas questões sexuais. E como o Tiago muito bem colocou, o Espiritismo nos dá subsídio suficiente para olhar para essa questão de uma forma muito responsável. Marcos, eu gostaria da sua opinião, nós temos mais 5 minutos, eu acho que é muito importante você complementar a sua opinião. Mesmo que você discorde, obviamente. Eu acho natural. Eu sou homossexual e não me acho de maneira alguma desajustado nas concepções que eu vivo. Pelo contrário, eu acredito na reencarnação e vou querer nascer homossexual de novo. Acredito que essa questão é muito mais natural do que a gente possa levantar. O Livro dos Espíritos tem uma coisa muito interessante, está discutindo essa união de questão de pessoas do mesmo sexo. Kardec fala que o casamento é a união entre dois seres. Ele não define. Entre dois seres. 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, pouco importa. Eu acredito que a gente tem que olhar essas questões todas, não é só questão sexual, não, todas, com naturalidade. Entender que nós somos seres mutantes
E nós estamos, nós não somos. Eu não sou homossexual, eu estou homossexual. Você não é heterossexual, você está heterossexual. E essas questões são experiências para a gente agregar valores. Porque o fato de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo não te faz melhor nem pior. É o que você faz com essa pessoa e consigo mesmo na sua relação de cotidiano. Então é muito bom que a gente tenha isso muito claro, muito bem definido na nossa vida, essa e outras coisas, para que a gente possa tirar de letra todas essas concepções que a maioria das vezes vem em direção a qualquer opção que a gente faça, sem ficar levantando a bandeira de que isso é algo que eu tenho que resolver. Isso é algo que eu tenho que conviver, e conviver da melhor maneira possível. E dizer para as pessoas que essa A, ou B, ou C, não me faz pior nem melhor. Só me faz ser humano, num processo de mudança e transição. Então, do mesmo jeito que eu procuro experienciar essas coisas e verificar isso como um olhar de mudança e transformação, todas as outras questões que dizem respeito à nossa vida como seres espirituais que somos, tem que ser visto dessa forma. Eu acho que assim a gente vai diminuir muito essa propaganda glamourosa que se faz em torno dessas questões e muitas outras, né? Diminuir a questão da idade penal é outra coisa que está se discutindo, né? O nível de negros na faculdade é outra coisa que estão glamorizando. Tudo muito glamorizado, fica difícil. Então, enxergar com naturalidade. E outra, gente, não tenham vergonha de dizer o que vocês são, não. Ou como vocês estão. Porque todos nós temos coisas para resolver. E dentro do meu gênero sexual, eu tenho coisas para resolver. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista da minha relação íntima, relação dos meus amigos, minha relação com os espíritos, minha relação com a doutrina espírita. Com naturalidade, sem nenhum problema. E se as pessoas, porventura, te questionarem e perguntarem, tenha a altidez e a autenticidade de dizer, e daí? O que é que você tem com isso? Ou o que é que você tem feito da sua vida como um todo? Porque eu tenho tentado fazer o melhor. Basicamente é isso.